Benjamin Franklin, um dos maiores influenciadores da história, não começou a sua carreira tão hábil quanto ele terminou. Em 1718, ele começou a trabalhar para o seu irmão James como aprendiz na gráfica dele em Boston, né? Só que o grande sonho dele era ser escritor. E aí, ele trabalhando lá na gráfica, ele teve a oportunidade de ter muito aprendizado, né? Ele era cercado por livros, jornais, então ele aprendia sobre textos bem redigidos, até que em 1722 o seu irmão James resolveu abrir um jornal. E aí, lógico, Benjamin ficou extremamente empolgado e viu ali a melhor oportunidade dele para transformar o sonho em realidade, que era se tornar escritor. Ele chegou no irmão James e pediu uma oportunidade para escrever para o jornal e assim ter as suas publicações nele, né? Só que o James, enfim, não aceitou esse pedido do Benjamin e simplesmente negou e falou que não, o jornal era sério, ele era muito novo e que ele não ia ter qualidade nas suas publicações. Até que Benjamin teve uma ideia. Ele criou um personagem fictício chamado Silence the Good e nesse personagem ele começou a imaginar como é que essa pessoa poderia ser e tudo mais. E aí ele teve a brilhante ideia de transformar este personagem em uma pessoa que publicaria no jornal do irmão dele. Então ele criou esse personagem, começou a escrever cartas e enviou para o jornal. No jornal, o James olhou aquelas cartas, achou incrível, achou bem interessante e começou a publicar no jornal dele. E, para a surpresa de todos, era a parte mais lida do jornal. Então James amou aquelas cartas e pediu, obviamente, para Silence, o personagem de Benjamin fictício, mandar mais cartas para ele. Só que aí, conforme ele foi ganhando respeito, conforme ele foi ganhando, o personagem fictício, aliás, foi ganhando respeito, foi ganhando moral dentro do jornal, Benjamin resolveu abrir o jogo e falar pro irmão James que na verdade era ele que estava escrevendo e não essa personagem. E então, logo, o que ele acreditou? Ele falou, meu irmão vai adorar, já que meu irmão tá gostando, né, das cartas, ele vai me dar a chance de eu realmente publicar, eu pôr meu nome ali e resolvi e realizar o meu sonho, meu grande sonho. Porém, a reação de James foi totalmente o contrário. Ele ficou pé da vida com Benjamin, parou de publicar aquelas cartas e o demitiu. Quais são as duas grandes lições que nós tiramos desse um dos primeiros contatos que eu acredito que ele tenha tido aí com a essência do ser humano, né? A primeira grande lição é que é um erro que todos nós cometemos e se a gente não se analisar, a gente pratica todo dia, que é idealizar as nossas necessidades nos outros. Ou seja, a gente acredita que quando eu chego para uma pessoa, eu sou extremamente sincero no que eu quero, ou seja, eu falo as minhas necessidades, eu pego e idealizo nelas, né? Como a gente faz com os nossos pais, né? Os nossos pais fazem de tudo pra gente, aí a gente tende a acreditar que os outros vão fazer também. Quando a gente idealiza nossas necessidades nas pessoas, a gente acredita que elas vão ou se comover e nos ajudar, né? Mas é extremamente contrário. Você pode gerar ira, inveja, raiva, uma série de emoções que nós sentimos e são muito prejudiciais para qualquer relacionamento. E é óbvio, as pessoas, em essência, são egoístas, nós somos egocêntricos. Então, por que diabos eu, que estou querendo projetar minhas necessidades nas pessoas, e, enfim, estou ignorando a pessoa que eu estou pedindo? Por que eu acredito que ela vai ignorar as necessidades dela para ir de encontro com as minhas? Não, ela vai, obviamente, querer que eu resolva as necessidades dela. Então esse foi o primeiro erro que o Benjamin cometeu. Ele acreditou que o irmão dele queria também que ele fosse ali um grande escritor, mas mal sabia ele que ele sentia inveja da habilidade que Benjamin tinha, aliás, em relação a escritas e nunca ia ajudar Benjamin a conquistar esse sonho. E a segunda grande lição é que, a partir do momento que você projeta as suas necessidades nas outras pessoas, ou seja, você abre o seu coração para as pessoas, falando o que você quer, o que você busca, o que você precisa, tende ali, infelizmente, uma grande possibilidade de você ser enganado por elas. Ou seja, tem pessoas que utilizam dos seus sonhos para te enganar. Agora pense o seguinte, então, por exemplo, vou até pegar algo mais padrão. Pessoas que vão pedir emprego, geralmente pedem emprego por quê? Porque elas querem sanar as contas. Então, quando alguém pergunta assim, por que eu devo te contratar? Em grande parte elas falam assim, você deve me contratar porque eu tô precisando, porque eu sou esforçado, porque eu sou blá, blá, blá. Ou seja, sempre focando no que eu sou, no que eu preciso e tudo mais. Aí a pessoa, obviamente, vai falar, poxa, o cara não tá nem aí pra minha empresa, então eu não vou contratar.
Essa é um exemplo da primeira grande lição. A segunda é que se você deixar claro só as suas necessidades e nem como você vai ajudar aquela pessoa, ela tem acesso a uma informação onde ela pode te controlar, ou seja, ela pode te influenciar facilmente ali. Se ela prometer que no salário ela vai te dar tudo o que você precisa, você pode muito bem cair como um patinho nisso, que é o que muitas empresas fazem com pirâmide financeira. Enfim, qualquer esquema que aconteça de ilícito com você é porque alguém pegou a sua fantasia e tornou ela possível de uma forma muito rápida, com atalho que não existe. Então, quando você deixa claro as suas necessidades, as pessoas tendem a usar isso contra você. Então, essa é a segunda grande lição. Então, fique atento agora nos seus relacionamentos. Se, você consegue entrar na cabeça da pessoa e entender quais são as necessidades dela. Entenda quais são as necessidades dela. E 2, ao invés de você se escancarar, de você abrir todas as suas vontades, todos os seus sonhos, você sempre foca na outra pessoa, porque ela nunca vai saber como te atingir. E isso é real, tá? Se você pode falar, mas pô, Thiago, não, as pessoas não são assim. Elas são, e você sabe que são. Não acredite que as pessoas, infelizmente, têm ali todas uma vontade extrema de te ajudar. Não é assim que funciona. Então, esteja atento a isso para que você, consiga influenciar pessoas de forma mais saudável, porque sim, você vai usar de forma ética, mas não espere que os outros vão, certo? E 2, você se proteger de possíveis manipuladores, porque essa é a pior e a melhor ferramenta. Só depende de quem usa e das intenções de quem usa, ok? Então, se você se interessa por mais vídeos como esse, se cadastre nos nossos meios sociais, tá? Para que você tenha sempre acesso a dicas com sacadas práticas para você pôr no seu dia a dia e poder ter uma vida melhor, mais influência, mais poder e mais domínio sobre a sua vida. Grande abraço e até o próximo vídeo.